Bom dia a todos. Então hoje a gente vai ver os caracteres e conceitos de semelhança da aula de Fundamentos de Sistemática e Biogeografia. Os objetivos dessa aula são definir o que é um caractere, são definir diferentes conceitos de semelhança, distinguir entre os conceitos de homologia, analogia e homoplasia e definir os diferentes tipos de homoplasia, ou seja, a convergência e a reversão. Lembrando dos nossos últimos materiais, a hipótese principal de Darwin é que a semelhança dentro das espécies ela é devida à ascendência, ou seja, à origem comum dentre as espécies e a transmissão de características hereditárias para os descendentes. O corolário dessa afirmação é que se a transmissão das características hereditárias é genealógica, a gente pode reconstruir a filogenia analisando essas características hereditárias, o que vai dar origem à sistemática filogenética. Quando a gente analisa a característica dos organismos, a gente pode isolar essas características conceitualmente em caracteres. Então, os caracteres, a gente vai defini-los como atributos observáveis de organismos. Observável, nesse contexto, é utilizado num sentido amplo, ou seja, pode requerer um equipamento, não é necessariamente só observável ao olho nu. A gente vai dar um exemplo aqui. Nesse exemplo, a gente vai comparar a dentição de sirênios e de humanos, e a seguir é a classificação dos sirênios viventes e extintos recentemente. Então, os sirênios são dos dois grupos de mamíferos que voltaram totalmente a uma vida aquática, O outro grupo são cetáceos, que são os golfinhos e as baleias. Os sirênios pertencem à classe mamália, então eles são mamíferos, Então eles dão de mamar a seus filhotes. Eles são uma ordem de mamíferos, Então uma ordem linneana, que é chamada ordem sirênia. Dentro dessa família, dentro dessa ordem sirênia, a gente tem duas famílias. A gente tem a família Dugongidae, do qual atualmente a gente só tem uma espécie, que é o dugongo, Dugon, e uma espécie extinta recentemente, que é a vaca de Steller, Hydromalis gigas, por isso que tem uma cruzinha latina ao seu lado. A outra família dos sirênios é a família Triquequidae. Então, em latim, o CH se pronuncia que nem um K, Triquequidae, e não Trichechidae. E ela tem três espécies, Tem Triquecos manatus, que é o peixe-boi das Antilhas, que a gente encontra aqui no nosso litoral. Triquecos inungues, que é o peixe-boi amazônico, que a gente encontra em toda a bacia amazônica. E Triquecos senegalenses, que é o peixe-boi africano, que a gente encontra na costa da África. Então essa é a distribuição geográfica dos sirênios viventes. Então vocês podem ver que o peixe-boi marinho Triquecos manatus, ele vai aqui da Flórida até o litoral aqui do Nordeste, atualmente Alagoas, Antigamente ele descia até a Bahia, mas ele não é mais encontrado na Bahia. A gente tem o peixe-boi amazônico, Triquecos inungues, que é encontrado aqui na bacia amazônica, e o peixe-boi africano, chamado Triquecos senegalensis, que a gente encontra aqui na costa oeste da África. O dugongo é encontrado em todo o Oceano Índico, então a gente encontra ele desde a costa leste da África, no subcontinente indiano e em toda a Indonésia, Filipinas e no litoral da Austrália. Então, os sirênios são os únicos mamíferos aquáticos herbívoros, ao contrário dos cetáceos, que são as baleias e os golfinhos, e os pinípedes, que são as focas, morsas, elefantes marinhos, lobos marinhos e leões marinhos, que são carnívoros. Então, são os únicos mamíferos aquáticos herbívoros. Eles se alimentam de fanerógamas aquáticas, principalmente. Dentro desse grupo, a gente tem um grupo que foi extinto recentemente, que é a vaca de Steller, e aqui vocês têm a Hydromalis gigas. Foi uma espécie que foi descoberta pelo Vitus Bering quando ele descobriu o Estreito de Bering, que fica aqui
entre a Rússia e o Alasca, em 1741. E foi o naturalista William Steller que descreveu ela. E ela foi extinta muito rapidamente, né, pela caça, poucos anos após sua descoberta. Então, como é um animal muito pacato e muito fácil de caçar, rapidamente ela foi caçada até sua extinção. Aqui abaixo vocês têm duas fotos da vaca de Steller, né, de um esqueleto de vaca de Steller. E aqui vocês têm a comparação do tamanho do crânio da vaca de Steller com o do gongo aqui e com o peixe-boi do gênero Triquecus. Então, para vocês verem, assim, é chamada Hydromalis gigas, giga de enorme, gigante, né? Porque era o maior sirênio que existia aqui na Terra, né? Então, os sirênios, eles são conhecidos desde o Eoceno, há 50 milhões de anos. Aqui vocês têm Protossíren, que é um gênio de sirênio aquático, que é encontrado pelo menos há 46 milhões de anos, né? Vocês podem dar uma olhada no artigo de Gingerich et al. De 94, e abaixo tem uma reconstrução, né, desses primeiros sirênios, que eram animais que ainda tinham seus membros posteriores. Vocês podem notar que atualmente, né, nenhum desses sirênios tem membros posteriores, né? Então eles perderam os membros posteriores, e os membros anteriores são transformados em nadadeiras, né, evoluíram para a forma de nadadeiras, que a gente encontra aqui, a gente vê bem a nadadeira, que é a escápula, o húmero e o rádio e ulna, transformados em nadadeira. Na figura abaixo, a gente tem os dentes superiores de humanos e mamíferos sirênios. Então aqui a gente tem a dentição de Homo sapiens, a dentição de Protossíren, do qual a gente falou agora, a dentição do dugongo e a dentição do gênero Triquecus, né, que representa então os peixe-bois das Antilhas, amazônico e africano. Nessa figura, a gente pode ver aqui na legenda, a legenda que indica quais são os dentes, né, desses diferentes grupos. A gente tem aqui os incisivos, que são esses dentes aqui da frente, os 4 superiores na arcada superior humana, então aqui é a nossa dentição superior. Os caninos, 2 caninos aqui, os premolares, 4 premolares, e os molares, 4 molares. Então a gente encontra da mesma forma aqui em Protossíren, né, incisivos, caninos, premolares e molares. No dugongo, incisivos e molares. E nos triquecos, né, nos peixe-bois amazônico, das Antilhas e africano, apenas os molares. Então, eu queria que vocês tentassem fazer um exercício mental, né, e caracterizassem as semelhanças e diferenças observáveis entre os dentes das 4 espécies. O que vocês podem observar? O importante nessa observação é que vocês formalizem e codifiquem as observações em um protocolo de observação e descrição que seja reprodutível. Então, isso é uma parte importante da análise de caracteres que a gente vai ter que fazer em sistemática, né? Lembrando que nosso objetivo é reconstruir as relações filogenéticas entre as espécies. Para reconstruir essas relações filogenéticas, a gente vai observar características e vai caracterizar semelhanças e diferenças observáveis. Por que o protocolo deve ser reprodutível? Porque em ciência a gente preza pela reprodutibilidade dos nossos estudos e protocolos, ou seja, qualquer estudo científico ele deve poder ser reprodutível por outro cientista. Então a reprodutibilidade garante que outros cientistas possam testar se nossas conclusões são válidas a partir do mesmo experimento. Então a gente pode pensar nesse exercício como um experimento de observação que deve ter um protocolo reprodutível, de forma que outros cientistas possam ter o mesmo protocolo de observação e chegar às mesmas conclusões. A reprodutibilidade é uma característica importante. O Inmetro define reprodutibilidade como o grau de concordância
entre os resultados das medições de um mesmo mensurado efetuadas sob condições variadas de medição, como o efeito do equipamento ou o efeito do operador. Então, nesse caso, por exemplo, a gente quer um protocolo, né, que dê concordância entre os resultados das medições, no nosso caso é a observação, né, e caracterização da dentição dos mamíferos que a gente está olhando, ou seja, de Homo sapiens e dos sirênios, e de um mesmo mensurado, né, que são essa dentição, efetuada sob as condições variadas de medição, como o efeito do equipamento ou o efeito do operador. Então, o operador somos nós, diferentes observadores. Então, a gente poderia fazer um protocolo, né, de forma que qualquer pessoa que fosse observar essas características obtivesse o mesmo resultado. A formalização e codificação desses caracteres pode ser realizada em uma tabela, com as espécies em linhas e as características em coluna. O valor da observação ele pode ser colocado nas células. Assim, as características individualizadas são chamadas de caracteres. E os valores dos caracteres, e os valores que os caracteres podem assumir, são chamados de estados de caracteres. Então, isso daí é muito importante, vocês, depois de olhar essa aula, que vocês tentem fazer uma tabela dos caracteres que vocês podem observar nesses crânios, né, sobre a dentição dos sirênios e dos Homo sapiens. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Então, a gente pode definir um caractere como número de molares. Qual é o número de molares? Vamos voltar na nossa figura. Então, a gente define nosso caractere como número de molares. Quais são os estados dos caracteres número de molares? Então, a gente vai ter aqui o estado de Homo sapiens, o número de molares é igual a 4. Para Protossíria, o estado do caractere número de molares é igual a 6. Para Dugongo, vai ser 6. E para os triquecos, vai ser 7. Então, a gente vai ter 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aliás, 7 não, 14, né? Se a gente pega os dois lados. Então, vai ser 14 molares. Joia? Então, os caracteres, no nosso caso, o caractere vai ser número de molares e o estado de caractere vai ser 4, 6, 6, 14. Então, esses são os estados. A gente pode definir outros caracteres, né? Número de premolares, número de caninos, número de incisivos. Então, é importante que vocês façam essa tabelinha em casa como exercício para ter certeza que vocês entenderam e vocês podem enviar a tabela de vocês dentro do nosso grupo de WhatsApp. Uma questão importante é como é que a gente decide se os caracteres são comparáveis entre diferentes espécies. Ou seja, por que a gente não compara o número de molares de uma espécie com o número de incisivos de outra espécie? Instintivamente, nós entendemos que esse tipo de comparação não é comparável porque eles não são a mesma coisa, né? A gente sabe que incisivos e molares são tipos de dentes diferentes. Mas na figura que eu coloquei para vocês, qual é o elemento que nos indica que as categorias são comparáveis? Ou seja, os caracteres. Então, se a gente volta a essa figura, né, qual elemento dessa figura nos indica o que deve ser comparado? Então, nessa figura, o que nos indica que o que deve ser comparado é a legenda e a coloração dos molares, né? Então, quando a gente define nessa legenda que esses dentes aqui são molares, né, e a gente está identificando quais desses dentes nos 4 crânios aqui são molares, então a gente está fornecendo uma informação que permite ao observador realizar comparações entre coisas que são comparáveis, ou seja, entre características que são comparáveis. Ou seja, legenda e cores indicam os caracteres.
Então, esses caracteres, eles são semelhantes entre si, né? Então, os incisivos de seres humanos são semelhantes aos incisivos de Protossíren e ao de Dugongo, né? Os caninos de Homo sapiens são semelhantes aos caninos de Protossíren, mas não tem caninos em dugongos e nos triquecos, né? E a gente não tem, e os premolares também, né, são semelhantes entre humanos e Protossíren, mas não existem mais nos dugongos e nos peixe-bois. Então a pergunta principal é por que os incisivos ou os molares de Homo sapiens são comparáveis com incisivos ou molares de sirênios. A resposta simples é porque eles são semelhantes. No entanto, no século XIX, vários pesquisadores detalharam mais essa noção de semelhança e concluíram que podíamos ter pelo menos 3 tipos de semelhanças que não são exclusivas entre si. Então foi definido homologia, né? Então homologia é um tipo de semelhança. Então a homologia, assim, a gente define como 2 caracteres de espécies diferentes são homólogos se eles foram herdados de um ancestral em comum. Então, se a gente está dizendo aqui na nossa legenda que os incisivos dos seres humanos de Protossíren e de Dugongo são homólogos, então eles são homólogos se eles foram herdados de um ancestral em comum. Então, ou seja, tem um ancestral dos sirênios e dos primatas, né? Homo sapiens, nós somos primatas, né? Tinham incisivos e esses incisivos, né, foram herdados desse ancestral em comum. Outra categoria de semelhança é a analogia. A gente diz que 2 estados de caracteres de espécies diferentes são análogos se eles possuem a mesma função. Então, qual é a função dos incisivos? Então, a função dos incisivos é cortar, né, o alimento, né? Então, são os primeiros dentes que permitem a apreensão dos alimentos e o corte dos alimentos. Se a gente pensa nos dentes molares, né, os dentes molares, eles têm como função macerar os alimentos, né, mastigar os alimentos, ou seja, reduzir os alimentos, né, em partículas pequenas, de forma que eles possam ser digeridos com maior eficiência. Então, a analogia é ligada à função, a homologia é ligada à ancestralidade. A gente tem uma terceira categoria, que é a homoplasia. 2 estados de caracteres de espécies diferentes são homoplásicos se eles apareceram independentemente. Independentemente quer dizer que esses estados de caracteres não são devidos, não são herdados de um ancestral em comum. Então a gente tem esses 3 conceitos: homologia, né, que é uma semelhança devido à ancestralidade, ou seja, os estados de caracteres são semelhantes porque eles foram herdados de um ancestral. A analogia, que quer dizer que 2 estados de caracteres são análogos porque eles possuem a mesma função. E a homoplasia é se os caracteres são homoplásicos, se eles aparecem independentemente, ou seja, eles evoluem independentemente, ou seja, eles não são herdados de um ancestral em comum. Mas os molares de humanos e sirentes são homólogos, análogos ou homoplásicos? Então a gente pode fazer um teste de homologia. Os molares de humanos e sirênios, eles vão ser homólogos se eles foram herdados de um ancestral em comum de humanos e sirênios. Nós sabemos que os humanos e sirênios são mamíferos. Os primeiros mamíferos tinham molares? Professor. A gente pode falar. Ô, professor, com relação a essa dentição, que a gente com o tempo vai perdendo essa dentição também. Eu queria saber se essa formação dessa dentição, desses sirineus, ele já é natural ou eles com o tempo vão se desgastando para ficar Não, nesse isso daí formato? é a dentição natural de todos eles. Não é o resultado do desgaste dentário.
Eduardo? Isso. Com relação à homoplasia, né, que aparece independentemente. Então, quer dizer que duas espécies diferentes eu não entendi muito essa parte do independentemente. Elas tinham Eu vou dar acesso um a... exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui. Tá joia? Eu vou dar um exemplo de homoplasia. O importante assim, é que vocês entendam como a gente faz os testes, né? Então, o teste de homologia vai ser se os primeiros mamíferos tinham molares, né? Se os primeiros mamíferos tinham molares, então os molares foram passados, né, de ancestral para descendente até os sirênios e até os primatas. Então, o teste de analogia, a gente pode se perguntar se os molares de humanos e sirênios têm a mesma função. Então, qual é a função de molares em humanos e sirênios? E o teste de homoplasia seria a fórmula de molares de humanos e de espécies serão homoplásicos se eles tiverem a mesma forma adquirida, não de um ancestral em comum, mas de forma independente. Então a gente vai fazer esse teste, né, o teste de homologia. Então os molares de humanos e sirênios são homólogos se eles foram herdados de um ancestral em comum de humanos e sirênios. Nós sabemos que os humanos e sirênios são mamíferos, correto? Então a gente precisa responder a pergunta: os primeiros mamíferos tinham molares? Se eles tinham molares, então muito provavelmente os molares de humanos e sirênios são homólogos. A gente sabe que os primeiros mamíferos eles apareceram aproximadamente 210 milhões de anos atrás. E uma das principais inovações evolutivas que aparecem nos primeiros mamíferos são os molares, né? Os molares são um novo tipo de dente na história da vida na Terra, né? Eles têm uma forma complexa que permite a mastigação com corte e maceração dos alimentos. Então aqui ao lado vocês podem ver o quarto molar superior em 3 vistas e o terceiro molar inferior de Cuneotherium, que é um dos primeiros mamíferos, né? Coloquei aqui a referência para vocês, que é justamente sobre a diversidade molar e as adaptações funcionais dos mamíferos do Mesozoico, né? Há 210 milhões de anos atrás a gente está na era Mesozoica. Então esse daqui são os molares que a gente encontra no registro fóssil, e ao lado aqui a gente tem a reconstrução do fenótipo dos primeiros mamíferos, né? Esse daqui é outro artigo aqui que data de 2013, que mostra como eram os primeiros mamíferos, né? Então eles eram provavelmente pequenos, provavelmente onívoros, insetívoros, e tinham esse tipo de dentição. Então, portanto, os molares de todos os mamíferos que os possuem, né, tem alguns mamíferos que perderam totalmente a dentição, como os tamanduás, são herdados dos primeiros mamíferos. Então a gente conclui que os molares de humanos e sirênios são homólogos. Agora a gente tem que fazer mais 2 testes, né, que é o teste de analogia e o teste de homoplasia. Eu disse para vocês que essas categorias não são totalmente excludentes, né? Então o teste de analogia seria: os molares de humanos e sirênios, eles vão ser análogos se eles possuem a mesma função. Qual é a função, então, dos molares de humanos e sirênios? Então, os molares de sirênios e humanos têm formas parecidas e permitem macerar os alimentos. Os humanos são onívoros e os sirênios são herbívoros aquáticos. Portanto, eles têm a mesma função. Então, a gente conclui que os molares de humanos e sirênios são análogos, né? Então, eles permitem realizar a mesma função, que é mastigar e macerar os alimentos. Então, os molares de sirênios e humanos são homólogos e são análogos. Eles são homólogos porque eles foram herdados de um ancestral comum, que aparece há 210 milhões de anos atrás com os primeiros molares, e eles são análogos porque eles têm a mesma função. Agora a gente vai fazer o teste de homoplasia. A forma dos molares de humanos e dos sirênios são homoplásicos se eles tiverem a mesma forma
adquirida não de um ancestral em comum, mas de forma independente. A gente viu anteriormente que os molares foram adquiridos pelos primeiros dos mamíferos e herdados pelos descendentes. Portanto, eles não foram adquiridos independentemente. A conclusão é que os molares de sirênios e humanos não são homoplásicos. Vamos fazer um exercício agora. A gente vai falar do voo, para tentar entender esses conceitos. Então, o voo batido, que é o voo ativo, aparece 4 vezes na história da vida na Terra. Uma vez nos insetos e 3 vezes nos vertebrados. Nos vertebrados, o voo aparece primeiro entre 219 e 201 milhões de anos atrás, nos pterossauros, que é um grupo extinto de répteis voadores, que é muito próximo filogeneticamente dos dinossauros, né? Eles não são dinossauros. Os dinossauros são um grupo que é exclusivamente terrestre, não tem nem dinossauro aquático, nem dinossauro voador. O voo batido aparece uma segunda vez há 150 milhões de anos atrás nas aves, que é um grupo de pequenos dinossauros bípedes. Então as aves são um grupo muito especializado de dinossauros bípedes. E há 51 milhões de anos atrás nos morcegos, que é um grupo de mamíferos voadores. Então, se a gente olha a filogenia simplificada dos vertebrados terrestres, eu coloquei em vermelho a aparição do voo. Então, a gente tem aqui os vertebrados terrestres, né, que aparecem há 360 milhões de anos atrás. Depois a gente tem uma diferenciação aqui, com uma divergência de 2 grandes grupos. Aqui os anfíbios, né, que tem os sapos, rãs, pererecas, salamandras e cecílias, que são gimnofiona aqui. Salamandras é caudata e sapos, rãs e pererecas são anura, são aqueles anfíbios que não têm cauda. Aqui a gente tem os amniotos, né? Então são os vertebrados terrestres que têm uma reprodução a partir de um ovo amniótico. A gente tem os mamíferos, mamália, e aqui outro grupo que é sáurea, onde a gente tem os lagartos, serpentes e anfisbenas, lepidossáurea, as tartarugas, jabutis, testudines, e aqui os arcossauros, né? E aí dentro dos arcossauros a gente tem os crocodilos, jacarés, os pterossauros, e aqui a gente tem os dinossauros, né? Então tem um grupo de dinossauros chamado Ornitisquia, outro grupo chamado Saurópodes, são aqueles grandes dinossauros quadrúpedes com uma cauda e um pescoço muito longo, né? de tamanho grande, e depois os terópodes, de onde saem as aves. Então vocês podem ver que o voo ele aparece aqui nos pterossauros primeiro, depois ele aparece nas aves e depois ele aparece nos mamíferos, né? Essa barra ela indica somente a presença do estado caractere voo. Então eu estou marcando aonde, ou seja, em que linhagem aparece o voo. Aqui a gente não tem uma escala temporal, por isso que eles estão mais ou menos no mesmo nível. Mas isso mostra que o voo ele aparece independentemente. Ele não é herdado de um ancestral em comum, por exemplo, aqui na base dos vertebrados terrestres que voa e que tenha sido passado para todos os seus descendentes. Professor, Sim. naquele pontinho vermelho que o senhor colocou, é aqueles têm as asas, Tem o voo, tem o voo. mas ele chega a voar também ou só Sim. possuir? Não, eles voam. Certo, legal. Então, Ictiostega é o primeiro vertebrado terrestre, né? Então, aqui vocês têm uma representação, né? Ele aparece há 360 milhões de anos atrás. Então, ele descende de peixes, né? do Devoniano. Então, esses peixes, eles desenvolveram nadadeiras que eram capazes de promover a locomoção no ambiente terrestre.
Então, o nosso membro, hoje em dia nosso braço, ele é homólogo, né, a essa estrutura que aparece há 360 milhões de anos atrás e que permite que os vertebrados terrestres se locomovam no ambiente terrestre. O que é muito importante desse membro? É que esse membro ele tem um húmero, né, um rádio e uma ulna, e ele tem aqui uma mão, certo? Com dedos. Na parte posterior ele tem um fêmur, com uma tíbia e uma fíbula, e um pé com dedos. Okay? Então isso é o que permite, essa é a nadadeira modificada que permite a esse animal Ichthyostega, que é o primeiro dos vertebrados terrestres, se locomover no ambiente, né, terrestre. Né? Então, até então, todos os vertebrados eram unicamente aquáticos. Então, a evolução desse membro daqui, anterior e posterior, permite a locomoção terrestre. Esse membro, né, a gente chama esse membro de membro quiridiano. Esse é o nome técnico que a gente dá para ele. Quando a gente olha o membro anterior e posterior, o membro anterior e posterior eles são muito parecidos. Né? Então a gente tem um osso único que se articula com as cinturas, né? O húmero ele se articula com a cintura escapular e o fêmur ele se articula com a cintura pélvica. Depois a gente tem dois ossos, rádio e ulna, na parte anterior, e tíbia e fíbula na parte posterior. Depois a gente tem os ossos carpais, né, que são os ossos do punho, que permite esse tipo de movimentação, e os ossos tarsais, que são os ossos do tornozelo, que permitem a movimentação do pé em vários ângulos. Depois a gente tem as falanges, né, com 5 dedos, e os dígitos do pé também com 5 dedos. Então, essa estrutura, ela aparece há 360 milhões de anos atrás. Então, esse nosso braço aqui, essa nossa mão, ela é uma estrutura que é herdada de peixes que viram terrestres há 360 milhões de anos atrás. Quando a gente olha as asas, né, as asas, elas são o quê? São alterações, são modificações dessa mesma estrutura que aparece há 360 milhões de anos atrás. Então aqui vocês têm representado, né, as asas de um morcego, as asas de uma ave e as asas de um pterodáctilo. Né? Então, os 3 grupos que desenvolveram asas e o voo batido. Se vocês olharem a legenda, a gente tem aqui o húmero, né, que é esse primeiro osso, assim como a gente tem aqui, né, em Ichthyostega, né? Então, o húmero, que é esse primeiro osso. Depois a gente tem o rádio e a ulna. Então, nos morcegos, né, o rádio é um pouco mais desenvolvido do que a ulna, mas a ulna está aqui. Nas aves, a gente tem o rádio e a ulna, que são bem desenvolvidos. E nos pterodáctilos, a gente tem o rádio e a ulna, que são bem desenvolvidos também. Depois a gente tem os ossos dos carpais. Então, os carpais, lembrando, são esses ossos que estão aqui entre o rádio e a ulna e os dedos, né, as falanges. Então, os carpais, eles estão aqui, entre o rádio e os dedos. Os carpais das aves estão aqui. E os carpais dos pterossauros estão aqui. Depois, a gente tem os metacarpais e as falanges. Então, a gente tem aqui os dedos, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, os dedos das aves. Então, vocês podem notar que os dedos das aves são reduzidos. E os dedos das aves são reduzidos.
Então aqui a gente tem o dedo. Pessoal, Luana, você está abrindo seu microfone, eu vou desativar aqui, tá bom? Está dando interferência. Então a gente tem aqui os dedos das aves, né? Os dedos das aves estão reduzidos aqui 2, 3 e 4, então não tem os 5 dedos. E aqui os dedos dos pterossauros. Então esse daqui é o dedo 4, né? Que é o dedo que é mais desenvolvido. Então vocês veem aqui que a gente tem, a partir dessa mesma estrutura, né? Que é a mesma estrutura do membro de tetrápode que foi herdado de Ictiostega, que foi alterada, né, de diferentes formas ao longo da evolução, né? Uma há 200 milhões de anos, outra há 130 milhões de anos e outra há 50 milhões de anos atrás. Então, em períodos muito diferentes da história na vida da Terra, né, com dezenas de milhões de anos de diferença entre a aparição de cada um, e de forma totalmente diferente para formar asas. Então essa evolução mostra bem como essa estrutura que foi herdada, né, de Ictiostega 360 milhões de anos atrás se alterou pelo menos 3 vezes para dar origem a asas. Então as asas, elas são homólogas, análogas ou homoplásicas em vertebrados terrestres? Então, isso é uma pergunta que é complexa, né? Então, a estrutura esquelética que sustenta as asas dos pterossauros, aves e de morcegos, é homóloga, porque ela é herdada, né, de um ancestral comum. Ela é análoga, então ela é análoga porque ela tem a mesma função. Ela é homoplásica, então ela também é homoplásica. Se a gente pensa na estrutura esquelética, ela não é homoplásica, mas se a gente pensa na asa, a asa é homoplásica porque ela aparece 3 vezes diferentemente. Então, as conclusões que a gente tem dessa primeira parte é que os caracteres são unidades de observação separadas de um conjunto total. Os caracteres podem assumir estados diferentes em organismos diferentes. Ou seja, uma mesma característica pode ter formas diferentes em organismos diferentes. A observação dos estados de caractere precisa ser reprodutível. E, finalmente, homologia, analogia e homoplasia são características de semelhanças diferentes e não excludentes. Ou seja, uma mesma característica pode ser homóloga, análoga ou análoga e homoplásica. Tá bom? Então a gente conclui disso essa parte. Vocês têm perguntas sobre essa primeira parte? Tentando me ajeitar aqui. Não, nem Professor, Opa, você poderia esclarecer um pouco mais, só um pouquinho, essa questão da homoplasia? posso. Então vamos botar aqui. Espera aí que eu vou ter que parar o compartilhamento e recomeçar.
Pronto, agora eu consegui de novo. Então, a homoplasia, né, é quando a gente tem características que aparecem independentemente, né, ou seja, elas não são herdadas de um ancestral em comum. Então, se a gente observa o voo, né, o voo ele aparece nos pterossauros, ele aparece nas aves e ele aparece nos mamíferos, né? Então, essa característica do voo, a gente tem que se perguntar se ela a gente faz um teste, né? Ela é herdada de um ancestral em comum ou não, né? Então, se a gente pensa nas aves, os ancestrais das aves, eles não têm voo batido, certo? Certo. Então, o voo, ele evolui dentro do clado das aves, dentro da linhagem das aves. Os pterossauros, né, os ancestrais dos pterossauros, eles também não têm voo. Então, eles são terrestres. Então, o voo evolui dentro da linhagem dos pterossauros. E aqui os morcegos que estão dentro de mamália, né, eu não detalhei aqui porque senão a árvore fica muito grande. Os morcegos, né, o voo evolui dentro da linhagem dos morcegos. Então, os primeiros mamíferos são terrestres e os morcegos evoluem o voo. Então, o voo, ele não evolui nos pterossauros, nos morcegos e nas aves, porque o ancestral desses três, ele está aqui, o ancestral mais recente, é nesse nó aqui. Esse ancestral ele não tinha capacidade de voo. Entendi. Então o voo ele evolui 3 vezes, então a gente chama isso de convergência evolutiva. Ou seja, convergência por quê? Porque a gente sai de pontos diferentes e a gente chega ao mesmo estado. Certo? Então, eles saíram de pontos diferentes e os três chegaram a desenvolver a característica do voo. Então, isso é uma convergência evolutiva, né? Então, uma homoplasia é um tipo de semelhança, né? Então, se a gente olha as aves, os pterossauros e os morcegos, a gente vê que eles são semelhantes porque eles têm asas, certo? Mas essa semelhança, ela não é devida, né? A capacidade de voo, né, não é devida a uma ancestralidade comum, embora a estrutura da asa seja. Sim. Beatriz, você tinha uma pergunta? Pode abrir abre o microfone, Beatriz. O microfone está fechado. Pronto. Professor, esse assunto é meio complexo. Essa analogia, homologia, homoplasia. Está entendendo? Com esses exemplos que o senhor está dando. Partindo dessa linha de raciocínio para o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, além desses exemplos, o senhor tem outros exemplos para a gente possa compreender algo mais prático, que a gente conheça mais? Não é um conceito prático. É um conceito teórico que vai servir para a gente fazer inferência filogenética. Ele não acho que seja um conceito assim que você... Comum, né? Como outros exemplos mais comuns no nosso dia a dia que a gente possa compreender de forma... Esse é um exemplo biológico bem comum, né? Então, assim, todo mundo já viu morcego, todo mundo já viu ave. Eu coloquei no exercício outro exemplo, que são a evolução das nadadeiras, certo? Então, no exercício, vocês vão ter outro exemplo para vocês verem o exemplo das nadadeiras. Mas, assim, homologia, analogia e homoplasia, eles são todas as características, por exemplo, que a gente tem do nosso corpo, você pode analisar se elas são homólogas ou análogas. Por exemplo, o cabelo, né? Os pelos. Né? Os pelos, por exemplo, se você olhar o pelo da gente, o pelo de um cachorro e de um gato,
Ele é Isso, homólogo, mas quer saber disso. São ele, homólogos. ele é homólogo, análogo ou homoplásico? O Uhum, que que você acha? exato. Mas o que que você acha? Tem do mesmo jeito da gente, então deve ser homólogo. Mas É muito. por que que você acha que é homólogo? Porque tem a mesma semelhança, não? Não, homólogo quer dizer que vem de um ancestral em comum. Sim. Qual é o ancestral comum entre A por os... nossa não. Hein? A por nós não somos dos ancestral comum dos cachorros, não. A gente tem, né? Então, a gente tem um ancestral comum com os cães e os gatos, né? Todos nós somos mamíferos, né? A questão é Sim, saber, com relação por ser mamífero. você acha que os primeiros mamíferos tinham pelos ou não? É porque não é uma questão de Eu acho. opinião, é uma questão de teste, né? A gente tem que ver quais são as evidências. Toda vez que você olha uma característica, você tem que analisar cientificamente se essa característica é homóloga, análoga ou homoplásica. Então você pode fazer isso com qualquer característica de qualquer organismo vivo, né? Você pode, por exemplo, dizer nossas mitocôndrias, a mitocôndria dos seres humanos, ela é análoga, homóloga ou homoplásica com as mitocôndrias vamos dizer, das moscas. Qual é o teste para você saber isso? Qual é o ancestral comum entre as moscas e os seres humanos? Aí para saber isso, né, eu dei para vocês dois sites, né, onde vocês conseguem ver a filogenia, né? Então você pega ali a linhagem das moscas, a linhagem dos seres humanos e você tenta encontrar qual é o ancestral comum mais recente. Então o ancestral comum mais recente, né, entre as moscas e os seres humanos, né, são os animais, né, são os metazoários, né, os animais multicelulares. Será que esses animais multicelulares já tinham mitocôndrias? Se eles tiveram mitocôndrias, então é homólogo, né? Porque a gente herdou essas mitocôndrias desses ancestrais. Entendeu? Então é um teste, né? Assim, a mitocôndria tem a mesma função nas moscas e nos seres humanos, que é a função de produzir energia? O que você acha? Tem ou não? Tem, né? Então é análogo, então é homólogo e análogo. Então toda característica que você olha, você pode colocar ela, né, à prova do teste. A questão nessa aula é a gente tentar elaborar com vocês raciocínios que são científicos, né? Então, o que é um raciocínio científico? É um raciocínio que você consegue testar, reproduzir e chegar a uma conclusão. Não é uma opinião, né? Então, a gente pode pegar outra característica. Alguém quer fornecer alguma característica que a gente possa analisar? Aí vocês precisam botar dois organismos. Luan colocou aqui no chat que homologia é herdável. O fato de ser herdável não quer dizer que é necessariamente homólogo, certo? Então tem que ser herdável, sim, para poder ser transmitido de ancestral para descendente. Mas tem que vir do ancestral em comum. Alguém quer dar um exemplo? Você quer dar, Beatriz, um exemplo de Passa aí para os outros, para me ouvir a voz dos outros. Bom dia, professor. É porque a primeiro momento eu tinha entendido que não tinha condições de ter as três, de ser homólogo, análogo e homoplásico. No entanto, nessa segunda explicação, tem a possibilidade de existir, de serem as três, não é isso? Não, se é análogo, se é homoplásico, não é homólogo. Assim, Tá. o exemplo do voo e da asa é um exemplo que é o exemplo mais complexo para vocês poderem elaborar o raciocínio, porque quando a gente Porque naquele momento podia ser os três. no caso do voo, né?
Então, ele pode ser os três se você, dependendo do que você define, né? Se você define o voo é análogo, mas a asa, ou seja, a estrutura que permite o voo, o osso da asa, ele é homólogo, né? E análogo. Uhum. Tá. Sobre o exemplo que o senhor está pedindo, seria mais ou menos assim: as nossas unhas e as unhas de uma ave. Sim. Então, qual é o ancestral comum entre os mamíferos e as aves? Então, o ancestral comum entre mamíferos e aves, né? Então, é um grupo de amniota. Então, ele está aqui nessa árvore. Né? Então, para a gente testar, a gente teria que olhar os primeiros Uhum. amniota, né? Que são parecidos com lagartos, assim, gigantes, e saber se eles têm unhas ou não. Se eles tinham unhas ou garras, né? Então, nesse caso, é homólogo. E provavelmente tinham, né? Embora, assim, não fossiliza, né? Unha e garra não fossiliza, então é difícil de testar. Mas a gente poderia, por exemplo, procurar os genes que dão origem à unha e olhar no genoma das aves e dos humanos se a gente tem os mesmos genes que produzem as unhas, né? Outra forma de olhar a homologia. Isso daqui é um tópico mais avançado, mas é o caso, né? Então a gente só consegue, não é como é que fala, fazer o teste e comprovar, visitando lá a árvore. Exatamente, porque a gente precisa encontrar o ancestral para saber se foi herdado, né? Se já existia no ancestral ou se apareceu dentro da evolução do grupo. Uhum. Tá. Eduardo? O bipedismo é uma característica homoplásia porque aparece em várias espécies. O quê? O bipedismo, andar de dois pés, andar com, A bipedia, sim, é o termo. A bipedia ela é homoplásica, sim. A bipedia ela aparece, assim, deixa eu ver. Ela aparece aqui em dinossauro, né? Nesse clado aqui, dinossauros, assim, uma das definições de dinossauros é que eles são bípedes, né? Tem alguns dinossauros, por exemplo, saurópodes, aqui saurópoda, que eles voltam a um estado ancestral que é quadrúpede, né? Então a gente diz que eles tiveram uma reversão desse estado, né? Então eles voltaram ao estado ancestral. Essa reversão foi uma característica de evolução natural? Precisou ser revertida ou aconteceu? Assim, Eduardo, você não pode dizer precisar, porque precisar quer dizer que existe uma intenção, né? Não tem intenção na evolução. Toda a vida na Terra, ela evoluiu aleatoriamente, né? Então, todas as novidades evolutivas, elas aparecem porque existe um processo que é o processo de mutação, né? A mutação é o quê? São erros na cópia do código genético. Né? Toda vez que a gente tem células que se dividem, né? O DNA é copiado, né? Durante a mitose e durante a meiose. E durante esse processo de cópia tem erros. Esses erros são mutações. Algumas mutações dão origem a características novas. Outras não. Tem mutações que a gente chama silenciosas, que tem erro, mas elas não mudam nada no fenótipo, né? Não muda nada no código, na proteína que é traduzida durante o processo de transformação do DNA, da informação de DNA em proteína, né? Então, algumas mutações, né, elas produzem novos fenótipos, né? E se esses fenótipos têm alguma característica que permite que aumente o fitness, aí elas vão aumentando em frequência e, ultimamente, elas ficam dominantes na população. Então, em algum momento, provavelmente, teve uma série de mutações que fez com que os dinossauros que eram bípedes, alguns desses dinossauros
desenvolveram um modo de locomoção quadrúpede e isso foi vantajoso para eles. Então todos os descendentes são quadrúpedes e eles ocuparam um nicho no qual eles se reproduziram mais do que outros que eram bípedes, entendeu? Professor, é isso que eu ia falar agora. Talvez essa mutação natural para a época seria mais vantajoso, né? O quadríceps do que o bíceps. Quando uma mutação se fixa, né, vocês vão ver isso em evolução, ela pode se fixar. Fixar, quando eu digo, quer dizer que essa mutação que provoca uma nova forma, ela aumenta em frequência até virar dominante em toda a população. Ou seja, só tem aquela mutação, não tem mais outro alelo, entendeu? Então, ela pode se fixar por dois mecanismos, ou por seleção natural, ou por deriva. Né? Deriva genética é um processo aleatório, que é muito forte em populações pequenas. Então, ela pode se fixar aleatoriamente, ou ela pode se fixar por seleção natural, ou seja, ela confere realmente uma vantagem tão grande que ela vira dominante na população. Joia, pessoal? Ficou mais claro, Beatriz? Ou não? Abre o microfone. Agora, ó, tá bom. Com essa turma agora, ela é muito envolvente. Eu tô gostando de ficar para trás e se dar bem, viu? Não, legal, gente. Ótimas perguntas, viu? Obrigado, Jalcinês, pela pergunta. É verdade. O povo é ligado. Vamos lá. Ok? Então vamos passar para a segunda parte, segunda aula dos conceitos de sistemática. Vou parar de compartilhar essa daqui. Interromper a gravação para o vídeo não ficar muito grande.